Olá, estudantes do terceiro ano! E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom, eu sou Andresa Morim e trago para vocês hoje mais uma aula de língua portuguesa. Você pode estar se perguntando, professor, o que vamos aprender hoje? Bom, falo já com vocês. Trouxe para vocês uma leitura bacana que fala sobre um tema bem atual que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade. Então, preste atenção na leitura e fique ligadinho para fazer a leitura juntinho comigo. E a nossa aula é só sobre leitura? Não. Vamos falar da introdução à classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Mas primeiro, trago para vocês um texto de Eliane Porto que vocês vão ler juntinho comigo agora, prestando atenção nas pontuações, nos personagens, no ambiente que se passa a história e depois vamos responder algumas perguntas. Então, vamos à nossa leitura de hoje? Vamos lá? Decreto na floresta. Era uma vez uma floresta encantada onde todos os animais brincavam, pulavam, caçavam e faziam muita bagunça. Até que ouviram falar de um vírus que estava causando muito alvoroço na cidade, onde as pessoas teriam que usar uma coisa chamada máscara. Alguns animais preocuparam muito. O elefante Tim falou: "Fiquei sabendo de um zum-zum que está mexendo com a cabeça dos humanos." A girafa Mafalda, olhando para o macaco Mocó, que vivia na cidade, perguntou: "E você, Mocó, está sabendo de alguma coisa?" Mocó disse: "A coisa está feia na cidade. Sempre que dou uma espiada nas ruas, vejo que o povo está usando uma fantasia no rosto. Me assusto e volto para a floresta." Quizinho Leão disse: "Ouvi uma conversa por um fazendeiro que estranhei. Ele dizia que o vírus na cidade estava causando muitas mortes. Por isso era necessário lavar bem as mãos, ficar em casa e usar máscara. Por isso estou evitando sair." O rato Milu, que vivia numa casa e outra, disse: "Em uma das casas que eu vou comer sem ser convidado, ouvi dizer que tem um vírus chamado Covid, que está aterrorizando pessoas e que, para evitar que ele cause destruição, é necessário ter muita higiene, usar máscara e ficar em casa." Eu não gostei muito da ideia de ficar em casa, mas se os humanos estão com medo, é porque a coisa é séria. Todos ficaram tão apavorados que o macaco Mocó resolveu decretar o uso de máscara na floresta por todos os animais. Este texto é um texto de Eliane Porto. Eu gostaria que vocês reparassem bem nessa imagem. Gente, todos os animaizinhos com a máscara, eles ficaram realmente... Veja, o elefante teve que criar uma máscara grande, né, gente? O macaco, a girafa, o leão, todos seguindo e obedecendo ao decreto do macaco Mocó que tinha que usar a máscara. Bom, esse texto de Eliane Porto, ele veio numa hora assim bem oportuna, ou seja, na hora certa, pois nós realmente estamos vivendo aí essa pandemia com o corona, com o Covid, não é mesmo? E os animais entenderam certinho, é ou não é? O que deveria ser feito? Teria que ter muita higiene, lavar as mãos. Quem pode ficar em casa e nada de vocês, estudantes, ficar brincando na rua. Afinal, nós temos que combater esse vírus e tirar ele de vez
da nossa vida. É ou não é? Bom, o nosso texto que nós já lemos, que você tem oportunidade até de ler novamente, apareceram algumas palavras que vocês podem assim ter ficado em dúvida do que elas significam. E o texto, como muito bem disse a professora Kelly nas aulas passadas, a gente tem que ler e entender o que está lendo. Não adianta só ler, né, gente? Tem que ler e entender. Então, eu trouxe para vocês algumas palavras que apareceram que pode ter gerado dúvida no seu significado e vou falar com vocês o que elas significam no texto. Vamos lá? Trouxe para vocês, então, entendendo o texto, trouxe o vocabulário. A primeira palavra que apareceu, que a gente não utiliza assim com tanta frequência, é alvoroço. O que quer dizer alvoroço? Bom, a gente pode trocar lá no texto sem mudar o sentido, ou seja, os sinônimos de alvoroço são agitação, inquietação. Então, ele trouxe uma agitação no meio da floresta. Isso que quer dizer alvoroço. E agora? Eu acho que essa vocês sabem. Dar uma espiada. O que quer dizer quando lá no texto falou assim que ele foi dar uma espiada? Ele foi observar, foi olhar atentamente, né? Ver o que estava acontecendo. E aqui, então, nós colocamos o sinônimo observar. Aterrorizando. A nossa terceira palavra, ó. O que quer dizer aterrorizando? Pode ser trocado sem mudar o sentido lá no texto, apavorando, amedrontando, ou seja, trouxe medo, né? Aterrorizou os animais ali daquela floresta, aquela notícia que eles ficaram com muito medo, ficaram apavorados, né? Isso que quer dizer aterrorizando. E por último, creio que essa daqui vocês já até ouviram falar, né, ou leram em algum lugar, mas às vezes não sabe o que significa. O que quer dizer decretar? Lembra lá que lá no finalzinho do nosso texto, o macaco Mocó decretou o uso da máscara? O que quer dizer? Então vamos aprender. Quer dizer determinar ou dar uma ordem. Aqui na nossa cidade também, o nosso prefeito, ele decreta algumas ordens. Na nossa pandemia mesmo, teve um decreto obrigando as pessoas, né, a utilizarem as máscaras no supermercado, onde tem acesso a mais de uma pessoa, e até mesmo nas ruas, pois a máscara vai nos proteger do vírus. E assim o macaco Mocó também fez. Decretou, deu uma ordem que a máscara deveria ser usada por todos os animais. Bom, nós já falamos sobre o nosso texto, já conhecemos as palavras um pouquinho diferentes. Que tal a gente responder agora algumas questões de acordo lá com o texto de Eliane Porto? Vamos lá? Responda. Número 1. Qual o título do texto? Vocês lembram lá no início do nosso texto? Vamos voltar lá só para ver onde está o nosso título do texto. Professora, como eu sei qual que é o título do texto? Bom, o título do texto, ele vem, na maioria das vezes, destacado, centralizado. E o que quer dizer o título do texto? Ele traz uma ideia geral daquilo que você vai ler. Então, onde está o nosso título aqui, ó? Decreto na floresta. Esse é o título do nosso texto. Então, vamos colocar a resposta. O título do texto é Decreto na floresta. Como era a floresta? É a pergunta número 2. Lembra lá no início que a floresta era
Encantada. É uma das primeiras informações que o texto nos passa, que a floresta era encantada. A número 3. Como viviam os animais? Também está lá no início do nosso texto. Depois que falou que a floresta era encantada, como que falou que viviam os animais ali, gente? Ah, professora, eu lembro que lá no texto falava que eles faziam muita bagunça. Isso mesmo. Então, o que eles faziam? Ó, todos os animais, eles brincavam, pulavam, caçavam e faziam muita bagunça. Era assim que viviam os animais naquela floresta. A número 4, ó, sobre o que os animais discutiam. Discutiam aqui, gente, não é brigar não, tá? É o que eles estavam falando. Sentido do texto lá. Eles estavam brigando? Não, eles estavam conversando. Então, essa discussão aí é de conversar. O que eles pararam ali para conversar? Vocês lembram? Ah, eles estavam falando desse novo vírus que apareceu aí, não é? Então, vamos responder, ó. Eles estavam falando sobre um vírus que tinha aparecido na cidade. Vamos à próxima? A número 5. Quais são os personagens do nosso texto? Você consegue lembrar aí quais são os nossos personagens? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Apareceu no nosso texto, ó, o elefante Tim, a girafa Mafalda, o macaco Mocó, o leão Quizim e o rato Milu. Eles que estavam conversando ali sobre esse vírus que tinha aparecido na cidade. Agora o número 6. Ah, essa vai ser fácil, ó, porque eu falei várias vezes aqui com vocês. Quem é a autora do texto? Ou seja, quem teve a ideia e escreveu esse texto bacana que nós lemos hoje. Eu falei o nome dela aqui algumas vezes. Você lembra? Isso mesmo, a autora do nosso texto de hoje é Eliane Porto. Agora o número 7. Qual é o nome do vírus? Aí vão ter várias respostas. Coronavírus, Covid-19. Professora, tem vários jeitos de falar, mas preste atenção. Nós estamos respondendo sobre o texto. Como a Eliane Porto, lá no texto, chamou esse vírus. Você lembra? Isso mesmo. Então, toda vez que a gente responder uma pergunta de acordo com o texto, nós temos que ser fiéis ao que o autor escreveu. Isso vocês guardem essa dica, gente, para a vida de vocês, assim, ó, escolar de vocês até terminar. Sempre que estamos respondendo algo em relação ao que o autor ou a autora escreveu, nós temos que ser fiel ao que ele falou no texto. E como ela chamou esse vírus lá no nosso texto? Isso mesmo, o nome do vírus é Covid. E a número 8? O que acontecia com Mocó quando ele espiava as ruas? Você lembra? Como é que ele ficava depois de espiar as ruas? Vamos saber? Ele ficava assustado, pois via todo mundo usando a máscara. Então, toda vez que ele espiava a rua, que ele via aquelas pessoas com aquelas máscaras, ele ficava assustado. Agora, número 9. Qual foi a reação dos animais quando o rato disse a notícia que ele ouviu? E aí, gente, depois que o rato Milu falou que ele andava de uma casa a outra e ele ouvia as notícias e contou para os animais, como é que eles ficaram? Professor, eles ficaram com tanto medo? Isso mesmo. Todos ficaram muito
apavorados. Se você escreveu, eles ficaram com muito medo. Também está correto, né? Eles ficaram todos apavorados com a notícia. Agora, número 10. A pergunta número 10. Eu tenho duas perguntinhas aqui. Vamos responder primeiro a primeira parte, ó. Quem decretou o uso de máscara na floresta? Quem que decretou? Quem que deu a ordem de usar, todos os animais teriam que usar a máscara na floresta? Vocês lembram quem que teve essa atitude? Isso mesmo, quem decretou o uso foi o macaco Mocó. Agora, a segunda parte da pergunta. Você concorda com essa atitude? Agora sim, você pode dar a sua opinião, porque a pergunta está pedindo que você fale o que você acha. Se esse decreto do macaco Mocó foi certo ou errado. Eu vou responder o que eu acho, mas você aí vai dar a sua opinião. Por isso que a gente chama de resposta pessoal, porque a resposta vai mudar de pessoa a pessoa. Eu, professora Andresa, concordei com o macaco Mocó. Realmente, nós temos que usar a máscara, higienizar as mãos e tomar todas as medidas para mandar esse vírus bem longinho de nós. A próxima pergunta, número 11. Leia a frase e marque a resposta correta. Então, a frase é: teria que usar uma coisa. Essa frase, teria que usar uma coisa, ela está se referindo a quê? Eu tenho 3 alternativas. Uma só é correta. Então, vamos à primeira. Teria que usar uma coisa, que era o uso da calça? Será que ele estava falando sobre o uso de calça? Letra B. Será que era o uso de remédio? Ou a letra C. Será que a frase está falando sobre o uso da máscara? Ah, professora, eles estavam falando sobre o vírus, né? E eles estavam falando que viam as pessoas teriam que usar máscara, uma coisa chamada máscara. Então, a resposta correta é a letra C. A nossa última questão sobre o nosso texto de hoje é a número 12 e diz assim, ó: quem disse a frase abaixo? Vejo que o povo está usando uma fantasia no rosto. Me assusto e volto para a floresta. Quem disse isso lá no texto, gente? Vocês sabem? Ah, tá fácil, professora. Porque era o mais assustado, que ficou mais assustado, foi o macaco Mocó, né? Até ele decretou depois que todo mundo tinha que usar a máscara. Agora, falando, né, que eu disse para vocês que nós entraríamos no assunto, e é justamente esse assunto que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, vamos lá, ó. Você sabe o que é classificação das palavras quanto ao número de sílabas? Você já ouviu falar esse tipo de classificação das palavras? Veja o quão importante é saber separar as sílabas. Você pode usar o recurso que você achar melhor ao separar a sílaba. Você pode falar a palavra pausadamente, você pode bater palmas e até mesmo lembrar da nossa aula de estrutura das sílabas. Isso mesmo, você vai conseguir ali saber separar as sílabas corretamente. Professora, por que você está falando isso? Porque é separando as sílabas corretamente que a gente vai fazer a classificação correta das palavras, porque dependendo do número de sílabas,
vai ser uma classificação. Então, vamos aprender? Vamos lá, ó. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, vamos começar. A primeira classificação é a monossílaba, que são palavras que possuem uma sílaba. Então, tem uma sílaba. Olha o exemplo aqui, ó. A palavra mão. Veja que a palavra mão, ela todinha contém uma sílaba só. Então, eu a classifico como monossílaba. Agora, as palavras que possuem duas sílabas. Olha o exemplo, como a palavra casa. Tem duas sílabas. Nós chamamos de dissílabas. Então, vamos recapitular. Uma sílaba, monossílaba. Duas sílabas, dissílabas. Professor, e as que tem três? As palavras que possuem três sílabas exatamente, como a palavra janela, ó. Já-né-lá. Tem três sílabas. Nós chamamos de trissílabas. Isso mesmo. Palavras com três sílabas, trissílabas. E por último, a nossa última classificação são as palavras que possuem quatro ou mais. Então, são as palavras que possuem 4, 5 ou mais sílabas, como a palavra universo. Ó, universo possui 4 sílabas. Nós chamamos de polissílabas. Então, uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E 4 sílabas, polissílabas. Professora, só praticando, não é? Isso mesmo, e é isso que nós vamos fazer. Repare na nossa atividade, ó. Retire do texto que você leu 3. Então, nós vamos tirar 3 palavras. Monossílabas. Veja que eu coloquei cada classificação de uma cor para ficar fácil da gente identificar. Então, as vermelhas, as primeiras são as monossílabas. Então, são palavras que possuem uma sílaba. E eu trouxe a primeira parte do texto. Vamos procurar as vermelhas, ó, e conferir se realmente são, ó. Nós vamos tirar 3. Vez, quando eu separo, tem uma sílaba só. O que também tem uma sílaba só. E eu vou separar aqui o nome do tim, do elefante tim. Então, vez, que e tim são palavras monossílabas. Nós vamos escrever aqui, ó. Vez, que e o tim eu tenho que escrever com letra maiúscula, pois é um nome próprio, substantivo próprio. A letra B são as dissílabas. São as azuis. Vamos procurar? Ó, era. 2 sílabas. Vamos procurar uma outra azul. Falar, ó. Falar. 2 sílabas também. E o vírus, ó. Vírus. Também. 2. E as outras também, ó. Usar, onde, coisa, falou, todos. Todas essas palavras são dissílabas, pois possuem 2 sílabas. Então, vamos escrever era, falar e vírus. Vamos lá? Era, falar e vírus. Agora, as trissílabas, que são as laranjas aí, as palavras com 3 sílabas. Vamos lá identificar? A primeira aqui, ó. Floresta. Quantas sílabas tem? 3. Agora, mais. Também 3. E a terceira, ó. Brincavam. Também 3. E aqui muitas outras, ó. Pulavam,
caçavam, faziam, bagunçar. Também são outras palavras que possuem 3 sílabas. Então, vamos escrever, ó, floresta, animais e brincavam. Vamos lá, ó. Floresta, animais e brincavam. E por último, as nossas polissílabas, que são as verdes. Vamos ver lá? Ó. Dá. Quantas sílabas? 4. Olha aqui, ó. Alvoroço. Também 4. E elefante, ó. Elefante. Também 4. Então, vamos escrever, ó. Encantada, alvoroço e elefante. Vamos lá. Encantada, elefante e alvoroço. E a nossa última atividade, nós vamos aqui fixar a definição das nossas classificações. Vamos à primeira, monossílaba. O que é a monossílaba? Será que são palavras com 3 sílabas? Palavras com 4 sílabas? Ou palavras com 1 sílaba? Com exemplo, mão. Ah, eu achei a definição. Então, nós vamos ligar a classificação à sua definição correta. Então, vamos lá. Monossílaba, palavras com 1. Então, eu vou ligar aqui. Agora, a dissílaba. Ah, professora, dissílaba são palavras que têm 2 sílabas. Então, vamos achar a definição correta? Ó, aqui é 3, 4, palavras com 2 sílabas. Exemplo, pato. Então, nós vamos ligar. Dissílaba, palavras com 2 sílabas. Trissílaba, palavras que contêm 3 sílabas. Então, está lá no alto, ó. Palavras com 3. Exemplo, cidade, ó. Cidade. E, por último, a polissílaba, que são as palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Um exemplo que nós escrevemos lá, alvoroço. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do texto da Eliane Porto, que fala sobre um assunto bem atual, e também gostado de aprender um pouquinho mais sobre a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Espero estude bastante, viu, gente? Não pode ficar sem estudar. E para reforçar aí a mensagem, vai aparecer uma imagem no cantinho da tela que você pode apontar a câmera do seu celular, que você vai ser direcionado à nossa plataforma SMED GV. Realize todas as atividades, fique por dentro de tudo que está sendo postado lá. Não deixe de fazer nenhuma atividade nossa lá da plataforma. Também se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho. Toda a aula que está aqui sendo transmitida pela TV Educação vai lá ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser. Também acesse aí a nossa rede social. Fique por dentro de tudo. Eu, com o coração doendo, vou ficando por aqui. Mas deixo meu beijinho no coração, que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho!